Bom, olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, apresentando para vocês a poderosa Bíblia, a palavra do Senhor Deus. Tá bom? Nós estamos aqui indo para o estudo número 4, cujo título é Jesus e a oração. Vamos lá. Oração é parte fundamental da vida cristã. É orando ao Deus Todo-Poderoso, em nome e pelos méritos de Jesus, que obtemos perdão para os pecados e o poder para vencer as tentações. Sem a oração, morreremos espiritualmente, muitas vezes. Porém, a oração se torna apenas uma repetição ou um discurso com palavras vazias. Jesus nos ensinou a falar com Deus com a mesma confiança que uma criança fala com seu pai. Certa vez perguntaram a C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos, por que ele orava em favor de sua esposa, que estava com câncer. Ele respondeu: Deus não precisa de minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Vamos estudar o que a Bíblia diz sobre a oração. Bom, nós temos o Pai Nosso, nós temos a oração de Moisés, nós temos a oração de Josué, temos a oração de Ana, temos a oração de muita gente registrado aqui na Bíblia, que fizeram toda a diferença na vida delas e na vida do povo, ou na vida da família delas, que foi especialmente colocado na Bíblia como parte de fortalecimento, de testemunho de oração, para que você perceba o quão é importante a oração. Tá? Vamos lá então. Sua vez de procurar. Lucas capítulo 18, versículo 9 até o 14. Leia com atenção a parábola do fariseu e do publicano. Cristo contou essa história sobre a diferença entre uma oração vazia e uma que Deus tem prazer em responder. Um cobrador de impostos e um fariseu religioso oravam no templo. No seu coração, o fariseu se achava melhor que os outros. Certamente, quem via aquele homem orando tinha certeza de que ali estava um santo. Já o cobrador de impostos sabia que sua vida era indigna. Tinha vergonha de olhar para o céu. Mesmo assim, apelou para a bondade de Deus e suplicou suas misericórdias. Tinha consciência de que não merecia a graça divina, mas sabia que o Senhor é compassivo e bondoso. Ao contrário do fariseu, que se achava justo e não precisava de Deus, o publicano pediu humildemente o perdão e foi justificado. Como abrir o coração de Deus e experimentar o seu perdão? Primeiramente, ao você chegar em oração a Deus, não faça orações mecanizadas, repetitivas, achando que Deus é agradado apenas por uma forma ou um modelo de oração. Jesus ele deu aquele modelo de oração do Pai Nosso para você entender a essência da oração, que é basicamente você exaltar a Deus, para você mostrar aos anjos e aos outros seres que estão lhe observando quem é que você está invocando ali naquela oração. Depois você menciona o nome de Deus, porque também tem essa questão, né, de que você conhece Deus de alguma forma, certo? Vamos dizer que você conhece Deus como o Senhor dos Senhores, ou então o Rei dos Reis. É dessa forma que você menciona o nome de Deus, certo? Mas
Quando você experimenta novas coisas na vida, você acaba descobrindo que Deus tem mais nomes. E aí você acaba numa oração espontânea falando que Ele é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que Ele é o juiz dos juízes, que Ele é o médico dos médicos. Está entendendo a dimensão do que pode se tornar a oração? Por aí vai uma lista muito grande sobre o Pai Nosso, mas o que nós vamos atentar aqui é explorar a plenitude da Bíblia inteira com relação à oração, tá ok? É por isso que agora a gente vai para as perguntas. Então, anote aí. Pegue sua caneta ou seu lápis, seu papel ou então o seu caderninho para poder anotar as perguntas e respostas que nós vamos dar aqui de acordo com as passagens bíblicas que eu vou mencionando para vocês. Tá ok? Tudo certo então? Vamos lá. Pergunta número 1. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Pegue lá Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz em suma: Deus ouve as nossas orações e lhes dá a resposta. Letra B. João capítulo 14, versículo 13 e 14. Nossos pedidos devem ter em vista a glória de Deus. Salmo 62, versículo 8. Precisamos abrir o coração a Deus e confiar nele. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Somos incentivados a interceder pelos outros. Atos, capítulo 16, versículo 25. Devemos orar em todas as situações da vida. Daniel 6, versículo 10. Necessitamos reservar um tempo especial para orar. Daniel, capítulo 9, versículo 4 e 5. Temos que confessar nossos pecados e erros. Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8. Devemos preservar em oração. Então, quer dizer, a Bíblia menciona a oração como sendo o ato mais importante do ser humano que o levará em contato com Deus, sem necessitar de uma outra pessoa, sem necessitar de fazer isso com um animal, ou sacrificar bebês, ou seja lá o que for que o mundo ensina por aí. Nada disso vale a pena. Você hoje, pela graça de Jesus na cruz, a liberdade que você tem hoje de falar com Deus é muito grande. Basta você querer fazer isso. Só que, primeiro você recebe o convite do Espírito Santo para poder fazer isso. Você não faz isso por vontade própria. O Espírito Santo é quem te convence e quem te dá a vontade. Você que pega e toma a decisão se aceita ou não. Essa é a sua única participação na oração. É aceitar ou não a voz do Espírito Santo, tá? Você aceitando a voz do Espírito Santo, você tem o contato com Deus em oração. E aí, dependendo da oração que você fizer, se você seguindo ali a inspiração que o Espírito Santo vai estar colocando aqui na sua mente, você segue certo na oração, tá? Como, por exemplo, Josué pediu uma coisa absurda, ele pediu para o sol parar e a lua também, para que ele pudesse vencer as batalhas. Uma coisa absurda, mas aquilo era necessário para que eles vencessem a guerra. E Deus estava muito interessado nisso daí. Então, Deus concedeu a bênção para ele e parou o sol, parou a lua. Mas, veja bem, Deus é quem parou o sol e parou a lua. Josué fez o pedido. Entendeu? Então, a suma, a essência, o segredo da oração, que não é um segredo, que já deveria estar no nosso DNA há muito tempo, é a fé. Orar a Deus sem fé é a mesma coisa que plantar banana e querer que nasça laranja. Não dá, né? Vamos lá, pergunta número 2. Qual foi a condição apresentada por Jesus no final da sua oração? Isso está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 36, que diz: a condição apresentada por Jesus foi a vontade do Pai. A exemplo de Cristo, devemos exercitar nossa humildade e nos submeter ao Senhor. Então, quer dizer, você expõe o seu pedido para que os anjos e os outros seres entendam o que é que o seu coração deseja, para que Deus possa
chegar à sua oração e decidir se ele vai atendê-la ou não, para que os anjos entendam o quão foi importante a sua oração, ou se a sua oração está sendo para o seu próprio engrandecimento. Entendeu? Como que tem gente que não tem a oração atendida, tem gente que a oração atendida até é rápido demais, ela faz oração e assim já acontece. Sabe? Então, dependendo da urgência, dependendo da sua fé, dependendo do quanto você é paciente. Tá? Vamos lá, pergunta número 3. Jesus orou por quais pessoas? João capítulo 17, versículo 20. Jesus orou por todas as pessoas que viessem a crer nele por meio da palavra. Então, quer dizer, não adianta você insistir em oração por pessoas que não querem saber de Deus, né? Que você fala para elas, olha, eu vou orar por você. E ela não está nem aí, sabe? Se ela pelo menos fizesse também uma oração e juntos os dois, você e ele, a pessoa, se unissem na mesma causa, seria possível conseguir aquela vitória. Sabe? Eu já experimentei isso já. Já experimentei isso na própria igreja pela qual eu frequento. Pedi aos irmãos que orassem por mim, para que me ajudasse na luta e eu vencesse o problema que eu tinha nessa ferida da perna, e agora já está tudo certo. Então, é uma vitória que eu conquistei, sim, mas não pelos meus méritos. Os méritos é de Jesus. E a ajuda não foi só eu que estava empenhado nessa oração e nessa vitória. A ajuda foi de muita gente que também comprou essa briga, lutou junto comigo e agora vencemos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, vamos para a pergunta número 4. A exemplo de Jesus, o que devemos fazer? Isso está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, tá? Que em suma ele vai dizer assim para você: devemos orar uns pelos outros e confessar os pecados cometidos contra o próximo, de modo a alcançar a cura que Deus oferece. Então existem duas maneiras de você conquistar a cura. A cura tem que ser conquistada, tá? Não vai ser dado de bandeja assim para você, não. Primeiro, é o que está escrito aqui. Confessar os seus pecados, os seus erros, falar pelo nome, falar a Deus que você passa por isso, que você sofre essa tentação e cede a ela. E a pessoa que está do teu lado serve de testemunha, tá? Você pode fazer isso sozinho, mas você pode fazer isso como uma testemunha do seu lado, dependendo da situação, tá? Cada caso é um caso, isso aí você pode falar em outro momento. Mas o outro método de você conquistar a cura, além desse que eu falei agora, é pela obediência. Seja obediente a Deus e a sua oração vai ser atendida. Vamos lá. Ame seus inimigos, né? Mateus capítulo 5, versículo 44. Agora, ore como um restaurador, não só da sua vida, mas como da vida do próximo também. Não caia em tentação. Marcos capítulo 14, versículo 38. Pregue a palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículos 6 e 7. Interceda pelos enfermos. Tiago capítulo 5, versículo 15. Clame por sabedoria. Tiago 1, versículo 5. Perdoe quem ofende você. Marcos capítulo 11, versículo 25. Só para mencionar aqui outra situação em que clamar por sabedoria está contida na Bíblia, é Salomão. Salomão tinha como o privilégio de pedir qualquer coisa. O próprio Deus falou isso para ele: peça qualquer coisa que você quiser. E Salomão só queria uma coisa, porque ele já tinha tudo. Faltava uma coisa para ele: sabedoria. E foi isso que ele pediu a Deus. E Deus, vendo que isso era muito bom, não demorou muito para conceder isso para ele. E ele foi um dos homens mais sábios que já existiu na face da terra. Tá? Tudo isso para a honra e glória de Deus. Então vamos lá. Como que você ora? Começo. Exaltação do nome de Deus. Né? Como eu falei do Pai Nosso, agora vai ser esmiuçado aqui, tá? Isso vai estar em Mateus capítulo 6, versículo 9. Primeiro você exalta Deus.
para que os anjos entendam a quem você está invocando, tá? O meio da oração: louvores, agradecimentos, confissões, pedido de perdão, intercessão por pessoas. Isso é basicamente um culto, né? Mas dentro da oração. E o fim: reafirmação da confiança na intercessão de Jesus. João, capítulo 16, versículo 23, que é sempre terminar a oração de uma forma só: em nome de Jesus. Tá bom? Que assim você vai assinar a sua oração com o nome do Deus que você está invocando. Isso não é repetição, isso é confirmação. Isso é necessário que aconteça na sua oração. Que a sua oração termine com em nome de Jesus. É a assinatura de Deus. Tá bom? Compromisso de fé. Ao conhecer mais sobre a oração, entendi que ela é necessária e que devo orar todos os dias individualmente e com minha família. Tá bom? Agora, para a sua comunhão, vamos fazer um estudo adicional aqui. Anote as 7 passagens que eu vou passar para você e você vai perceber mais sobre a oração, mais a fundo, sabe? Vamos lá. Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Romanos capítulo 12, versículo de 9 a 12. Salmo capítulo 32, versículo de 3 a 6. 1 João capítulo 5, versículo de 14 e o 15. Daniel capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo de 14 até o 21. E Mateus capítulo 6, versículo de 5 até o 15. Tudo isso vai ajudar você em seu relacionamento com Deus. Jesus orou por você. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra, que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está lá em João capítulo 17, versículo 20 e 21. Gostaria de orar para que esta pessoa conheça Jesus? Escreva o nome dela aí, tá? No seu caderno, ou aonde você estiver anotando. E a sua missão agora? Vamos para a sua missão, a nossa missão. Escreva a seguir o nome de 5 amigos ou familiares. Ore por essas pessoas e compartilhe com elas este estudo, tá? Esses nomes que eu estou dando para vocês aqui é em secreto, para que não haja escândalo, não só entre você e as pessoas mais próximas a você, como também as pessoas lá fora, porque isso pode gerar problemas. Então isso aí é uma coisa secreta que você faz com Deus, tá? Nem tudo você vai sair postando por aí, pelo mundo afora, como que é pregado por aí. Ah, fala tudo que está acontecendo com você. Não, peraí. Tem coisa que você tem que manter segredo entre você e Deus. Porque tem coisas que só lá na frente que vai se entender. Aí, se for necessário, você fale. Mas se não for, também não precisa falar, tá bom? Então, vamos lá. Podemos orar por você? Acesse o site adv.st pedidos oração. Perdão, então vou repetir de novo. adv.st/pedidos oração. Só que sem o cedilha e sem os acentos, tá bom? Conheça o portal de notícias da Igreja Adventista em noticias.adventistas.org. Você também encontra artigos sobre diversos temas, além de um conteúdo semanal em vídeo. Bom, então espero que você tenha entendido esse estudo aqui, porque é um estudo muito importante. Falar sobre oração é falar sobre uma parte importante da missão. Porque pode ver que toda vez que o povo de Israel seguia para fazer alguma coisa, antes de tudo, eles faziam uma oração para que Deus estivesse à frente, para que Deus concedesse a vitória, para que Deus realizasse no meio deles aquilo que era necessário para que acontecesse a vontade de Deus naquele propósito. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode ter os seus planos, só que coloque Deus na frente. Porque se for para acontecer de acordo com aquilo que você planejou, Deus vai favorecer. Senão, vai acontecer o contrário. E aí, em tudo, você dá graça a Deus. Que Deus abençoe a mim
Que Deus abençoe a você. Amém?